aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelas bênçãos aqui que são uma bênção, esse pessoal aqui que nos ajuda são sensacionais, graças a Deus, não é? Amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração essa semana e eu queria compartilhar ela com você. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 7. Eu estou com essa palavra no meu coração tem uma semana, e eu estava compartilhando hoje com a minha esposa em casa, como Deus é tremendo. Eu sei que hoje você vai sair daqui abençoado, eu também, para a glória do nosso Deus. Mateus capítulo 7 é o final do sermão das bem-aventuranças, não é? Domingo passado, nós falamos aqui sobre sal da terra e luz do mundo. E quando Jesus chega aqui no final do sermão, ele termina esse sermão falando sobre dois fundamentos. É um texto muito conhecido, até mesmo as pessoas que não são cristãos, elas conhecem, né? O homem que construiu a sua casa sobre a rocha, o outro que construiu a sua casa sobre a areia. E eu queria me aprofundar nesse texto com você hoje para abençoar a tua vida. Então, vamos ler esse texto primeiro, versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os ventos, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela não caiu. Tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu peço permissão para você, para voltar nesse texto daqui a pouquinho. Antes, vamos compartilhar aqui um pouco de todo esse contexto. Uma das coisas que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o homem é sempre desafiado a tomar decisões diante de Deus e fazer as suas escolhas. Escolha é algo que Deus fez. A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que tudo acontecesse, antes que tudo fosse criado, Deus já havia nos escolhido. Portanto, o homem não é isento de fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões diante do Senhor. No começo, quando Deus planta o homem no jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2, Deus apresenta para esse homem um desafio e ele precisa fazer uma escolha. A Bíblia diz que Deus criou no Éden todo tipo de árvore boa. Os seus frutos eram bons para o alimento. E disse ao homem: de todas as árvores você pode tirar o fruto e se alimentar. De todas que estão no jardim. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia duas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse homem está diante de uma escolha, ele precisa fazer. Ele escolhe ou obedecer a Deus, ou ceder à tentação do inimigo. E como nós conhecemos, o homem falhou. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, quando Moisés está chegando já no final do seu ministério, ele chama o povo e diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês o céu e a terra como testemunho, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e a sua posteridade, obedecendo a Deus, apegando-se a Ele, pois a vida está nele,
Josué, no capítulo 24, quando ele está terminando o seu ministério, ele chama aquele povo e diz assim: escolham hoje a quem vocês querem servir. Vocês querem servir esse Deus verdadeiro, ou querem servir o Deus dessas terras, ou o Deus dos amorreus? Escolham hoje, porque eu e a minha casa já escolhemos. Nós serviremos ao Senhor. Isso é Josué, no final do seu ministério. Se você vai até Mateus capítulo 7, lá Jesus apresenta também dois caminhos. Ele diz assim: olha, existe uma porta estreita e um caminho apertado, e esse te leva à salvação. A porta, nós sabemos, é Jesus, o caminho apertado também. Mas ele diz assim: existe outra porta. Existe uma porta larga e um caminho espaçoso, e esse não te oferece nenhuma dificuldade, só que ele não te leva à salvação de modo algum. Portanto, meus irmãos, Deus está sempre desafiando o homem a tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. É verdade também que em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que o homem está morto nos seus pecados. Um homem morto não tem condições de tomar decisões, e muito menos de fazer escolha, exatamente porque está morto. Mas a Bíblia diz que quando este evangelho, que é a vida, entra em contato com este homem que está morto, esse homem então recebe o quê? Vida. Ele é vivificado. Os olhos dele são abertos. Então agora ele, com os olhos abertos, porque este evangelho que é vida, entrou em contato com esse morto, esse homem agora tem condições de ver no mundo espiritual coisas que ele não via. E vendo isso, então ele tem condições agora de tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Deus fez escolhas. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando o Senhor Jesus Cristo nos salvou, Ele nos salvou com um propósito. Ele não te salvou para você permanecer neste banco todos os dias. Ele te salvou para que você seja testemunho do seu amor e da sua grandeza por onde você andar. Quando perguntado pelos apóstolos: Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaurará Israel? Jesus Cristo disse: não compete vocês a saber os tempos nem as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas vocês receberão poder vindo do alto para testemunhar de mim, Jerusalém, Judeia e os confins da terra. Então, quando nós somos salvos com um propósito, se Deus não tivesse nenhum propósito na minha vida ou na sua vida, meu irmão, Ele teria nos salvado e teria nos levado para si. Por quê? Não faz sentido um salvo nesse mundo sem nada para fazer. Que graça tem um salvo vivendo nessa terra, se Deus não tem um propósito na vida dele? Você é alvo do propósito de Deus. Não importa a sua idade, se você já tem mais de 70, 80, ou se você tem 10, 9, 8, Deus tem propósito. Você não nasceu por acaso, você não é fruto do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Esse evangelho que é vida fez um contato com você, meu irmão, e comigo. Abriu os nossos olhos. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora então nós temos condições de avaliar tudo isso e dizer: eu vejo que o Senhor é bom e é misericordioso. Então o propósito que Deus tem na sua vida, na minha vida, é um propósito grande. Deus te enche de dons, te enche de presentes, para que você possa ser a boca de alguém nessa terra, para que você possa ser a resposta das orações de alguém nesse lugar. Em algum lugar do mundo, meu irmão, alguém está clamando por Deus. Em algum lugar do mundo, alguém está suplicando pelas misericórdias do Altíssimo. Em algum lugar tem alguém de joelho
pedindo socorro a Deus. E Deus tem um povo na terra para socorrer essas pessoas. Quem é esse povo? Eu e você. Deus vai se manifestar ao mundo por meio da sua igreja. Essa semana eu estava vendo alguns documentários cristãos. Tem um documentário chamado O Dedo de Deus. O outro, Pai das Luzes. Esses documentários contam o seguinte: um homem incomodado com o que ele ouvia falar que Deus fazia entre as nações. Ele pegou a sua câmera, pegou um dinheiro, colocou no bolso e saiu o mundo afora, disposto a registrar o que Deus estava fazendo nas nações. Quais milagres Deus estava fazendo? Para a surpresa desse moço, o que ele presenciou foi algo grandiosíssimo. Pessoas com fé em Jesus Cristo, saindo às ruas e curando enfermos. Não tinha enfermidade que suportasse ou que resistisse o poder de Jesus Cristo. A única coisa que essas pessoas faziam era abraçar e dizer que amava, e dizer o quanto Jesus amava. Ele termina o documentário dizendo: é incrível como eu vi pernas crescendo, pessoas sendo curadas milagrosamente, assim de maneira impressionante. Na praça pública, nos becos e vielas, nas congregações, no meio daqueles movimentos mais desprezados pelos religiosos, ali estava ele, dizendo: Jesus Cristo pode te curar. Não pode. Pode sim, Jesus Cristo pode te curar. Você quer? Ele disse quero, eles falavam quero. Então ele colocava as mãos e liberava a cura no nome de Jesus Cristo. E as pessoas eram curadas milagrosamente no poder do nome de Jesus Cristo. Tudo isso porque eles fizeram uma escolha. Jovens, alguns jovens nesses documentários, começaram a ler a Bíblia insistentemente e começaram a entender que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é a palavra do Deus vivo que cura, liberta e restaura. Então eles entenderam: não, nós precisamos sair pelas ruas anunciando esta palavra, esta vida, esta cura, esta maravilha. Nós precisamos fazer isso. E saíram. E eles contam os milagres que Deus fazia por meio deles. É maravilhoso, irmãos. E às vezes, porque somos tão tímidos, porque temos medo de impor as mãos sobre o enfermo, porque temos medo de declarar a cura sobre o enfermo, porque temos medo, se a palavra de Deus diz: esses sinais seguirão aos que creem. Esses sinais não seguirão aos que leem, aos que pregam, aos que têm título. Não, meu amado irmão, esses sinais seguirão a você, meu irmão, se você crê em Jesus Cristo, o Deus vivo. É o nome dele, é ele que cura. Então ele não vai medir distância, meu amado irmão. Ele cura, ele faz. Portanto, nós somos desafiados a fazer escolhas, tomar decisões. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos preparou, Ele nos capacitou, Ele abriu os nossos olhos,
Ele nos deu um novo coração. Ele nos deu condições de agora olhar e pelos olhos da fé ver que Deus pode fazer milagres. Como é que eu vou olhar para uma criança? Como é que eu vou olhar para um jovem se eu não ver nesse jovem um futuro grande homem de Deus? Um grande problema hoje é que existem muitas próteses dentro das congregações. Você sabe qual é o crente prótese? Quando um atleta perde um braço ou uma perna, a primeira coisa que ele vai atrás é de uma prótese, para ganhar um pouco de qualidade de vida. Então existem próteses tão bem feita, elaborada, caríssima, que ela é colocada no lugar de uma perna ou de um braço, e ela faz quase o mesmo papel, tem quase o mesmo desempenho de uma perna normal. O cara corre, ele pega, ele abraça com essa prótese. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa prótese, ela não tem nenhuma comunicação com a cabeça. Ela não recebe ordem da cabeça. Ela não obedece à cabeça. Ela não se move pelo um comando da cabeça. Tem pessoas que também é assim. Está na congregação, está ajudando, está dando certo, mas é prótese. Ela não recebe comando da cabeça que é Cristo. Se eu e você, meu irmão, não formos prótese, se nós recebemos os comandos da cabeça que é Cristo, Ele fará grandes milagres na nossa vida. É preciso entender, o nosso grande comandante é a cabeça que é Cristo. É dele que vem a ordem, é dele que vem o poder, é dele que vem a glória, é por ele que nós nos movemos, é dele que vem o poder para que nós possamos ser uma bênção. Por isso, nós fomos capacitados a tomar decisões, fazer escolhas. Dito isso, meu irmão, eu te convido para a gente pensar em 3 pontos aqui, diante desse texto de Mateus 7:34. Jesus Cristo disse assim: olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Amado irmão, a casa que vai permanecer de pé não é daquele que ouve e conhece a palavra. A casa que vai continuar de pé é daquele que ouve e pratica a palavra. Ouvir a palavra e não praticar a palavra, não adianta. A casa que vai permanecer de pé depois dos ventos, depois das chuvas, depois das correntes, é a casa que foi construída sobre a rocha. E esta casa que foi construída sobre a rocha é a casa daquele que ouviu a palavra e praticou esta palavra. Praticar a palavra não é algo tão simples, porque às vezes nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas opiniões. E a Bíblia Sagrada, ela não nos dá espaço para nós colocarmos a nossa vontade acima da vontade de Deus.
A casa que Jesus está falando aqui, nós sabemos, é a nossa vida. A rocha que Jesus está falando aqui, nós sabemos, é a sua palavra. Ele é a rocha. Ele é a rocha inabalável. Portanto, se a nossa vida for construída na palavra de Deus, se o fundamento da nossa vida é esta palavra, então a nossa casa permanecerá de pé, mesmo depois das tempestades. Tiago, capítulo 1 e versículo 22, a palavra de Deus diz assim, que nós não devemos ser somente ouvinte, mas também praticante da palavra. É a prática da palavra que vai gerar esse alicerce capaz de suportar as tempestades. Não sejais somente ouvinte, porque o homem que ouve a palavra e não a pratica essa palavra, engana a si mesmo. E não tem nada pior do que sermos enganados por nós mesmos. Pois bem, Tiago na sua carta vai dizer exatamente isso. Se você ouve a palavra de Deus, se você não pratica esta palavra, então você está se enganando. Você está enganando a você mesmo. Por quê? A prática da palavra te mantém de pé diante das dificuldades. A prática da palavra de Deus, ela gera um alicerce seguro para a sua casa. A prática da palavra de Deus, ela gera uma fundação firme da sua casa, da sua vida. Se não vejamos em Efésios 6, capítulo 13, a palavra diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau. Qual é o dia mau da nossa vida, senão aqueles dias em que na nossa casa chega, sem avisar, as tempestades? Observe bem, querido irmão, que Jesus diz assim, olha, caíram as chuvas sobre o telhado, sopraram os ventos sobre as paredes, e as torrentes de água vieram por baixo. Sabe o que Jesus está nos dizendo? Que a nossa casa, a nossa vida, ela é cercada de muitas lutas e batalhas, quando nós nem esperamos. Eu preguei um dia desse aqui sobre as tempestades que são imprevisíveis, incontroláveis. Às vezes, nós estamos em casa, está tudo bem com a nossa família. De repente, parece que vem umas tempestades terríveis. E nós não estávamos esperando elas. Elas não batem na porta. É o que Jesus está dizendo. Caíram a chuva, sopraram os ventos, as correntezas vieram. Mas se o fundamento desta casa foi construído por aquele homem que ouviu e praticou, Jesus Cristo disse, essa casa não cai. Ela não será derrubada. Porque ela não foi construída, o fundamento desta casa não é a religião. O fundamento desta casa não é a minha sabedoria. O fundamento dessa casa não é o meu conhecimento. O fundamento dessa casa não é a minha força. O fundamento dessa casa não é a igreja. O fundamento dessa casa não são os livros, não é o dinheiro. O fundamento dessa casa não é a força do meu braço. O fundamento dessa casa é a palavra de Deus que foi praticada pelo homem que construiu essa casa. A nossa vida precisa ser construída pela prática da palavra. Praticar é igual construir um fundamento firme. Todo aquele que ouve e as pratica. Quando Jesus disse isso, ele está no final do sermão das bem-aventuranças. Olha que fechamento maravilhoso Jesus Cristo dá a esse sermão, o maior sermão da história, pregado pelo maior homem da história que já pisou esse solo. Ele diz, todos os que ouvem as minhas palavras. Por isso é que você não pode ouvir as minhas, do pastor Paulo. É as minhas palavras.
elas não vão edificar a tua casa. As minhas orações não vão edificar a tua casa. O meu poder não vai edificar a sua casa. Não, eu sou apenas um porta-voz. Eu estou aqui apenas como servo, aprendendo junto com vocês que, se eu praticar esta palavra, a minha casa terá fundamentos sólidos, ela não cairá. Portanto, amado irmão, nada mais claro do que esta palavra de Jesus: todo aquele que ouvir estas minhas palavras e praticar, estará construindo a sua casa sobre a rocha eterna que não desaba. Um segundo ponto que eu queria compartilhar com você, e isso aqui é incrível, amados, incrível. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas no tempo que nós vivemos hoje, veja bem, o apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, eu não me lembro de ter anotado, não, acho que eu anotei por aqui, acho que não. O Paulo diz assim: se alguém for até você, ele vai falar de dois evangelhos, é 1 aos Coríntios, ele diz assim: se alguém for até você e pregar um outro evangelho, como? 2 Coríntios 11, que estava com 1 11 na minha cabeça, 2 Coríntios 11, ele diz assim: se alguém for até você, te pregar um outro evangelho, te anunciar um outro Jesus, ou você receber um outro Espírito, é maldito. É maldito. Olha aí, dois caminhos. Existe isso. Existe outro evangelho. Existe outros Jesus por aí. Existem outros Espíritos. Então veja, hoje, quando nós queremos, presta atenção nisso aqui, isso aqui é uma pérola de Deus para nós. Hoje, amado irmão, quando nós quando nós entendemos que alguém está vivendo um evangelho puro, santo e poderoso, quais são os critérios que nós procuramos nesta pessoa, ou neste líder? Quais os critérios nós procuramos nele para dizer assim: essa pessoa de fato está vivendo o puro evangelho poderoso de Jesus Cristo? Se você encontrasse Jesus nos dias de hoje, e ele estivesse andando como ele andava em Israel, por exemplo, ou se você encontrasse um dos apóstolos nos dias atuais, e ele estivesse vivendo como viveu na época de Jesus Cristo, o que nós diríamos deles? Diríamos assim: esse não é o puro evangelho, esse não é o evangelho poderoso. Não é, não pode ser. Porque a nossa concepção de alguém que vive um evangelho poderoso é muito do carro que ele usa, da casa que ele mora, do emprego que ele tem, do terno que ele veste, do relógio que ele usa, do sapato que ele calça. Quando nós olhamos para alguém e esse alguém esbanja estas coisas, então nós concluímos: eis aí um homem poderoso, eis aí um homem cheio de Deus, eis aí um homem que vive o evangelho puro. Hoje, por incrível que pareça, são esses os critérios que a maioria usa para dizer: esse eu vou atrás dele, eu vou seguir esse homem, porque eu vejo a grandeza, a prosperidade, a riqueza. Então, por causa disso, eu vou seguir esse homem. E se você não acredita no que eu estou falando, meu irmão, dá uma passada em alguns programas de televisão, programas chamados cristãos evangélicos. Você vai ver
que o que eu estou te dizendo é real. Esse é o critério. Geralmente, quando as pessoas se apresentam nessas condições, elas são recebidas com mais pompas. As portas se abrem com mais facilidades. Por quê? Porque aos nossos olhos, essas coisas mostram que esse homem é assim com Deus. A intimidade dele é maior com Deus, o conhecimento dele é maior com Deus. Mas para quebrar esse mito, para desconstruir essa falsa construção, para destruir esses falsos alicerces, olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, quando ele nos mostra que o que revela o homem de Deus, o que mostra o homem de Deus, não são essas coisas, mas é o contrário disso. Se não vejamos, leia comigo Mateus capítulo 7, versículo 25. Mateus 7, 25. Olha o que ele diz. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Espera aí. O que foi que mostrou, que revelou que esta casa foi construída sobre a rocha? Foi a pintura dessa casa que revelou? Não. Foram os móveis desta casa que revelou? Foi as paredes dessa casa, as cores? Foi o telhado? Foi as luzes? Não. A Bíblia diz: as tempestades revelaram que esta casa foi construída sobre a rocha. Sabe o que Jesus está dizendo? Para mim, primeiramente, para mim, porque Deus falou comigo nesta palavra. Sabe quem é que vai revelar se eu e você, meu amado irmão, estamos construindo a nossa casa sobre a rocha? Sabe quem é que vai expor a nossa vida com Deus perante as pessoas? Você sabe quem é que vai abrir o leque para mostrar se nós estamos fazendo a nossa casa sobre a rocha? As provações que o Senhor permitir que nós venhamos a passar. São elas que vão dizer assim: de fato é uma casa construída sobre a rocha. Porque quando vieram os ventos, as chuvas, sopraram os ventos e as correntezas chegaram, então se cumpre a palavra, então verás a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Quando Deus se reúne com os anjos, os filhos de Deus, no céu, quem está presente? Satanás. E Deus puxa conversa com ele. Por onde tu andas? Eu ando por aí, arrodeando a terra. Sou turista. Viste na terra o meu servo Jó? Homem íntegro. Se desvia do mal. Mas também, do jeito que o Senhor protege ele, qualquer um lhe serve. Se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele não vai te servir. Deus constitui um homem na terra como seu advogado e diz assim: pode ir lá e tocar em tudo que ele tem. E Jó perdeu num único dia seus 10 filhos e todos os seus bens. E deu glória a Deus. Mas aí Deus faz outra reunião, e quem está lá presente? Satanás. E Deus puxa a conversa. De onde tu vem? Eu venho aí, passear a terra, rodear a terra, passear por ela. Observar-te o meu servo Jó, homem íntegro, se desvia do mal, mas também
olho por olho, dente por dente. O homem dá a sua vida. Se o Senhor tocar na vida dele, ele vai blasfemar de ti. É mesmo? É. E Deus, outra vez, confia naquele homem e constitui esse homem advogado na terra de novo e diz assim: pode ir lá, pode tocar na saúde dele, só não tire-lhe a vida. Acho que foi, não lembro se foi Martinho Lutero que disse: o diabo é um cachorro na coleira de Deus, ele só vai até onde Deus permitir. O diabo veio, mexeu, tocou no corpo de Jó. Mas Jó continuou íntegro. Quem foi que mostrou se Jó de fato era um homem de Deus ou não? Foi a riqueza de Jó? Não. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais próspero daquela geração. Quem mostrou o que Jó era diante de Deus não foi o que ele tinha, mas foram as tempestades que vieram. Porque essas tempestades que vieram, e que nenhum de nós sofreu o que Jó sofreu, e dificilmente vai sofrer, creio que não. Quando essas tempestades passaram, os alicerces da casa de Jó continuou de pé. E a riqueza de Jó, depois das provações, foram maior do que a que eles perdeu antes dela. Do que a que ele perdeu antes da provação. Amados, são estas provações na nossa vida, que às vezes é na nossa família, nas nossas finanças, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos com as pessoas, as decepções que sofremos, quando elas batem sobre a nossa casa, quando elas vêm com força sobre a nossa casa, e quando elas passam, e a nossa casa permanece de pé, é porque a nossa casa foi construída no fundamento firme, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que nós suportamos. Não é a minha força, não é o meu braço. Não é a minha capacidade, o meu conhecimento. Não é o meu ministério. Não é a minha conta bancária. Quem vai dizer se de fato somos, ou se de fato construímos a nossa casa em Cristo Jesus, é quando essas tempestades passarem e a nossa casa continuar de pé. Então eu posso dizer para você que o que constrói a nossa casa de maneira firme não são os aplausos, não são os púlpitos e nem as luzes, não a fama, nem o dinheiro e nem o conhecimento. Se você der uma olhada lá em Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 21, o Paulo convoca a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros. Ele convoca essa liderança para uma reunião. E ele relembra que quando ele chegou em Éfeso para pregar o Santo Evangelho na Ásia, ele diz assim: eu preguei o Evangelho em 3 circunstâncias. Ele diz: eu preguei o Evangelho primeiro em humildade. A casa do humilde certamente não desabará. Então Paulo diz assim: eu preguei o Evangelho em humildade. Deus exalta quem? Os humildes. Deus ama quem? Os humildes.
Humildade e mansidão é coisas que a gente aprende com Jesus. Foi ele que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ser humilde já é ser parecido com Jesus em alguma coisa. Ele diz assim também: eu preguei o evangelho em humildade e lágrimas. Lágrimas. Na nossa vida cristã, meu amado irmão e irmã, existem lágrimas. Existem as lágrimas da mãe pelo filho, da esposa pelo esposo, da família por uma circunstância adversa. Existem lágrimas. Então Paulo disse: em humildade e lágrimas eu preguei o evangelho a vocês. Qual a outra circunstância que Paulo pregou o evangelho? Ele diz: em provações. Em provações. Isso está registrado em Atos 20, do 17 ao 21. Humildade, lágrimas e provações. Meu amado irmão e irmã, se você pensa em passar pelo evangelho sem provações, cuidado para você não estar inserido dentro do outro evangelho. Porque são essas provações que vão deixar com que todos vejam que Deus é na sua vida. Entenda isso. Jesus Cristo disse na parábola do semeador que por causa da palavra muitos desistem. Estou vendo aqui vários jovens. Imaginam o que vocês vão enfrentar na sala de aula, lá na faculdade. Imagina que vocês vão construir a vossa casa sobre a rocha. E lá estão muitos que estão à frente ensinando, e eles são os primeiros a tentar derrubar a sua casa. Muitas vezes, são deles que vem a chuva, os ventos e as torrentes. Não é uma tarefa fácil. Você vai ter que dizer não para muitas coisas. Você às vezes pode ser visto como alguém que não gosta de compartilhar o que é bom, mas é bom para eles. Aquele que quer servir a Deus não pode servir ao mundo. Aquele que é amigo de Deus, ele tem que se constituir inimigo do mundo. Então o Paulo diz assim, nessas 3 situações, eu preguei o evangelho a vocês, em humildade, em lágrimas e em muitas provações. Mas se nós pousarmos os nossos olhos sobre 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, ele vai dizer que as provações, elas glorificam a Deus. E esse texto eu quero ler com você. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Diz assim: em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, presta atenção nessa palavra, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Em algumas traduções pode estar escrito provações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, olha só o valor que Deus dá para a nossa fé, mais preciosa do que o ouro, mais valiosa do que o ouro, mais bonita do que o ouro,
Ele diz, mais preciosa do que o ouro que perece. Ele está dizendo que o ouro pode perecer, pode se acabar, mas a nossa fé é mais poderosa do que o ouro, ela não perece. Então ele diz assim, o ouro que perece, e é provado pelo fogo, o ouro puro, se acha em louvor, olha só, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo. O que o Pedro está dizendo, é assim, na revelação de Jesus Cristo, naquele grande dia, é que vai ficar provado, escancarado, o quanto você construiu a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. E ele diz assim, e isso vai redundar em glória ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ao nosso Deus. Tudo isso é para Ele. Então, enquanto nós estivermos por aqui, meu amado irmão, nós vamos passar por algumas provações. E é interessante porque essas provações, elas não estão no nosso controle. Elas não ligam avisando, eu estou chegando daqui a 2 dias, estou chegando daqui uma semana, estou chegando daqui a meia hora, estou chegando daqui a 10 minutos. Não. Não chega uma carta na nossa casa dizendo assim, olá, eu sou a provação, prepara-te para me receber, que eu estou a caminho. O nosso celular não toca, e a provação do outro lado diz assim, olá, alô, eu já estou aqui no farol, daqui 5 minutos eu estou chegando na sua casa. Não! Muitas vezes, nós estamos em casa, sentado no sofá da sala, assistindo a nossa televisão. Muitas vezes nós estamos à mesa com a nossa família, desfrutando de um bom jantar, almoço, café da manhã. Muitas vezes nós estamos na sala da nossa casa, conversando com a nossa família, tendo ali um momento de descontração e alegria. Outras, nós estamos no trabalho, empenhados naquilo que fazemos. Ou, quem sabe, estamos viajando, tirando um tempo precioso com a família, quando de repente as provações chegam, arrebentam as portas e dizem assim, eu estou aqui e vou passar um tempo com você. Eu me lembro, quando viajei para o Piauí, nós paramos em um hotel para dormir, e me ligou uma pessoa dizendo, olha, uma pessoa muito querida sua foi dar um passeio de moto e caiu. Ela nem explicou o que tinha acontecido de fato, mas só o fato dela dizer assim, ó, caiu, já me veio na minha cabeça o seguinte, se está sem capacete, deu problema. E aí eu fui buscar mais informações, e graças a Deus, os danos foram poucos. Lá em casa, tem uma escada, que a gente desce para chegar em casa. Um certo dia, o Raniel, meu filho, era pequeno ainda, acho que tinha uns 8, 10 anos por aí. Ele foi descer a escada estava um pouco molhada. E ele escorregou nessa escada e saiu descendo. E quando ele caiu, ele sentiu uma forte falta de ar nas costas, doendo. E a única coisa que ele dizia era, mamãe, papai, me socorre. Quando ele estava lá em cima, antes de dar o primeiro passo, eu não fui avisado que ele ia cair da escada. Eu não fui avisado. Chegou de repente. Outra vez eu estava chegando em casa de carro e eu desci uma rampa. E no meio da rampa, eu não sei o que aconteceu, se eu perdi o freio, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o carro desceu de vez. E pela misericórdia de Deus, a longarina do carro, ela pegou justamente numa coluna que estava assim, ó. E ali foi o grande livramento de Deus, porque embaixo tinha um buraco de mais ou menos uns 4 ou 5 metros de altura. Estava eu, a minha esposa e os meus 2 filhos. E pela graça de Cristo Jesus, nenhum de nós sofreu qualquer arranhão.
Mas eu não fui avisado, quando eu estava abrindo o portão, de que eu ia sofrer aquele acidente. De modo nenhum. As tempestades, meus irmãos, elas não avisam quando vão chegar. Mas a boa notícia, a maravilhosa notícia, a gloriosa notícia, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando a tempestade sai para vir em nossa direção, Ele também já envia anjos. E se essa tempestade não tiver autorizada por Ele a te causar algum dano, não tenha dúvida de que ela será interceptada no caminho e a glória de Deus se manifestará na sua vida, te dando livramento. Glória a Deus. Portanto, amado irmão, saiba que o Deus, como diz aqui a irmã Ruth, gosta de dizer, não é? O nosso Deus vê tudo, sabe tudo e pode tudo. E para terminar aqui no último ponto que eu queria compartilhar com você, dessa casa construída, é que é o seguinte: se você vê aqui no versículo, nós estamos em Mateus capítulo 7, não sai daí. Se você vê Jesus Cristo falando das duas casas, tanto no capítulo 25 como no 26 em diante até o final, ele vai dizer, amado irmão, que as tempestades, elas vieram sobre as duas casas. É incrível isso. As duas casas sofreram o mesmo impacto. Tanto a casa daquele que construiu sobre a rocha, que é a palavra, como a casa daquele que construiu sobre a areia, que é a religião. As duas casas sofreram o mesmo impacto. Pela nossa lógica, pela nossa lógica não, pela lógica da religião, a casa que deveria sofrer o maior impacto não era a casa construída sobre a rocha, mas seria a casa construída sobre a areia. Afinal de contas, esse cara não construiu a casa dele sobre a rocha, ele escolheu construir sobre a areia. Então que venha sobre ele as tempestades, que caia sobre ele a chuva, que venha sobre ele o vento, que venha sobre os alicerces dele as torrentes. A minha não, a minha foi construída sobre a rocha, mas não é isso que vemos no texto. O corpo do texto bíblico vai dizer que as mesmas tempestades vieram sobre as duas casas. Isso significa dizer que as provações são democráticas. É uma democracia plena no contexto da provação. Ela vem sobre a casa do crente e vem sobre a casa do que não é crente. Ela vem sobre a casa do rico e do pobre. Não importa se você está morando num palácio ou se você está morando numa cabana, a tempestade vai chegar. Não importa se você mora em São Paulo ou se você mora do outro lado do Atlântico, a tempestade, ela vai chegar. Então vamos entender isso aqui. A tempestade é democrática. Não importa aonde você construa a sua casa, em um determinado momento, as tempestades vão lhe alcançar. Não há velocidade maior do que as tempestades, senão a velocidade do poder de Deus. Nada pode frear, impactar, interceptar as tempestades na nossa vida, senão o poder de Deus. Nada. É invisível. Você só recebe o impacto. Você tem noção, meu irmão, minha irmã, de quantos livramentos Deus deu a nós só hoje? Só hoje. Só hoje.
Desde o momento em que você levantou da cama, até o final, até agora, nesse exato momento. Quantos livramentos Deus proveu na nossa vida? Quantos? Será que existem alguém da nossa família que está em um outro lugar, aonde nosso braço não alcança, os nossos olhos não veem, as nossas pernas não conseguem alcançá-lo? Será que existe alguém assim? Com certeza, todos nós temos alguém distante. Quem é que está guardando esse povo? Quem é que está protegendo essas vidas? Quem é que está dando livramento? Quem é que está impedindo que o telefone toque e traga uma notícia ruim? Quem é que está impedindo tudo isso? É a mão poderosa de Deus que está ali guardando, protegendo, dando livramento. Muitas vezes, a pessoa lá nem está sabendo, mas tem alguém de joelhos, orando, pedindo a Deus: Senhor, guarda, Senhor, protege, Senhor, dá livramentos. E a mão de Deus agindo, o poder de Deus trabalhando, Deus dando livramentos. Por quê que isso acontece, meu amado irmão? Porque nós somos limitados, mas o nosso Deus não é. Talvez, hoje, quando você olhe para todo o cenário da sua casa ou da sua família, você não veja ainda o reino de Deus plenamente. Mas isso não significa que esteja numa construção espiritual e que em pouco tempo a tua casa, assim como a casa de Josué, em capítulo 24, servirá ao Senhor. Aí então, daqui a alguns anos, o teu filho pode olhar para você e dizer: pai, mãe, a senhora nem sabia, o senhor nem sabia, pai, mas aquilo que o senhor me ensinou, as orações que o senhor fez por mim, geraram algo no meu coração, e eu aprendi a escolher, e eu aprendi a construir a minha casa sobre a rocha que é Cristo. E por isso, pai e mãe, hoje eu estou de pé. Sabe por quê, amado irmão? Porque você não gerou filhos para o mundo. Você não gerou filhos para serem capachos de Satanás. Agora, eu e você, meu irmão, nós precisamos aprender a construir a nossa casa sobre a rocha. Deixa eu te dizer algo, estamos quase terminando, que talvez você nunca tenha ouvido de ninguém. Talvez ninguém nunca tenha te dito o que eu vou te dizer agora. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, que das crianças são o reino de Deus. Elas não precisam fazer nada, elas recebem gratuitamente. Portanto, se uma criança nasce hoje, e daqui a 15 dias, 20 dias ou um mês, o Senhor recolhe, essa criança é salva. Exatamente porque ela não está na idade da razão para entender os perigos do pecado. Com isso eu te pergunto, quando o Senhor Jesus Cristo te deu filhos, escuta isso, quando o Senhor Jesus Cristo te deu filhos, Ele te deu filho salvo. Ele não te deu filho perdido. Ele não te deu filho perdido. Quando o Senhor Jesus colocou na tua vida essa criança, quando o Senhor Jesus colocou na tua vida esse filho, a herança dele, diz os Salmos, os filhos são herança do Senhor. Ele te deu filho salvo. Salvo. Agora vai a grande pergunta. Não responda para mim. Não responda para o pastor. Não responda para o mestre. Não responda para o professor. Não responda para o profeta. Responda para você. E eu respondo para mim. Como é que nós estamos devolvendo os nossos filhos ao Senhor? É salvos? Será que Ele receberá das nossas mãos um filho condenado? Talvez você diga para mim assim: pastor, eu não sou o Salvador. Eu sei, é verdade. Eu também não. Mas quem é que vai ensinar o menino no caminho que ele deve andar? Diga eu, que sou pai ou mãe.
Isso é o que está escrito. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ainda que ele cresça, quando ele crescer, ele não se desviará. Portanto, Deus nos entregou filhos salvos e quer receber filhos salvos. E aí você me diz assim: pastor, mas o meu filho hoje tem 20, tem 30 anos, é dono do seu próprio nariz, tomou as decisões que quis, construiu a sua casa onde quis, escolheu o caminho que ele quis. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Entenda uma coisa, meu amado irmão e irmã, nós que somos pais e mães, Deus jamais te cobrará por aquilo que você fez, ou que eu fiz, mas Ele nos cobrará por aquilo que deixamos de fazer. O pastor Josué Gonçalves, uma das maiores autoridades sobre família no Brasil, disse uma vez em uma das suas ministrações, ele disse: eu tenho filhos, filhos de sangue e filhos adotivos, todos para mim são filhos amados. Mas quando eu ver um dos meus filhos num caixão, indo para a sepultura, o meu coração não pode ter remorso, a ponto de eu dizer: eu deixei de fazer algo pelo meu filho, quando eu tive a oportunidade de fazer. Ele disse: de modo nenhum, eu quero voltar para casa, eu quero sentir saudade, eu quero chorar, eu e minha esposa, mas eu quero o meu coração em paz, porque eu fiz aquilo que a palavra de Deus me mandou fazer. Portanto, amado irmão, Deus está colocando diante de nós caminhos, oportunidades, para que nós possamos tomar decisões e fazer escolhas. O Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos deu condições, quando nos renovou, como diz Romanos capítulo 12, renovou o nosso entendimento, para que nós possamos saber o caminho que nós podemos percorrer, e o solo aonde nós possamos construir a nossa casa. Se não, meu amado irmão, eu concluo essa mensagem de hoje, lendo com você 2 Timóteo 2,19. Se puder colocar no telão, eu gostaria de ler junto com você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 19. Vamos ficar de pé e vamos ler junto esse texto? Por favor. Olha o que diz o texto. Vamos ler juntos. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Que a graça do Senhor seja contigo nessa noite, meu irmão, e comigo, e que nós possamos ter um tempo abençoado. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Graça e paz.